Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Carlos aqui, fisioterapeuta, sou de Curitiba, a capital do Paraná. Trabalho com fisioterapia respiratória aqui na região. A minha maior clientela, tá? A maior proporção de pacientes que eu tenho são pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Que você viu aí, o tema do vídeo é qual o significado de DPOC. Quer queira, quer não, muita gente hoje ainda não sabe o que significa essa sigla. E às vezes até o paciente ele tem pouco entendimento do que é a doença dele. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que compreende dois fatores, tá? Primeiro fator, enfisema e bronquite crônica. Se você tem enfisema ou se você tem bronquite crônica, consequentemente você tem doença pulmonar obstrutiva crônica, você tem DPOC. Então, às vezes você tem só um, ou só o outro, ou os dois, tá? Você pode ter um pouco de enfisema e a inflamação nas suas vias aéreas. A doença basicamente é isso, tá? Claro, tem mais coisas aí que a gente pode falar, mas eu acho que para o público leigo, ela seria basicamente isso. Para os profissionais, aí a gente acaba com o decorrer do nosso estudo, da nossa vida, a gente acaba desenvolvendo um conhecimento mais detalhado. O paciente que tem DPOC, ele só tem que ficar quietinho, tem que fazer pouco movimento? Não. Ter DPOC não significa que você vai ser uma pessoa limitada. É claro que se você comparar um paciente com DPOC com um atleta, sim, né? São proporções totalmente diferentes. E dá-lhe o cachorrinho latino, né? Ele só inventa de latir quando eu começo a gravar o vídeo, só. Então, voltando aqui. A gente não pode comparar um DPOC com um paciente, com um atleta, por exemplo. Eu trabalho com os dois. Assim como não pode comparar um profissional que tem 12 anos de carreira com um profissional que tem 2 anos de carreira. A gente jamais deve medir a nossa régua com a régua do outro. Tá? Então, é possível o DPOC ter uma qualidade de vida boa. Ter DPOC não significa que você vai ser limitado, vai ter que ficar quietinho, parado, etc. Não. Mas é claro que no manejo do exercício do paciente com DPOC, você tem que ter alguns cuidados aí, algumas avaliações. O que eu vejo muitos profissionais falando, né? Falam, não, você tem DPOC, você precisa fazer bastante exercício, vai caminhar, faz isso. E às vezes coloco o papel do fisioterapeuta nesse bolo como se fosse a pessoa que ia ensinar o paciente a fazer exercício. O nosso papel não é ensinar o exercício, né? O nosso papel é avaliar e entender qual exercício é aplicado para aquela pessoa, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, hoje a gente sabe que um DPOC hipertenso, um exercício bacana para ele seria apertar bolinha, tá? Tem estudos que falam sobre isso. Um DPOC, o manejo com ele vai ser flexibilidade de tronco. Outro não necessariamente vai ser flexibilidade de tronco. Pode ser exercício aeróbico, como caminhada, etc. É isso que é o nosso papel, entender a complexidade do paciente com DPOC e aplicar a melhor conduta para ele. Essa conduta pode ser o exercício, pode ser o uso de ventilador não invasivo, pode ser o uso do power breath, pode ser orientar ele o porquê ele não deve usar o Respiron. Essas situações. Não é simplesmente você chegar, comprar o seu Power Breath e ficar fazendo em casa, hora só para um, hora puxa o outro e hora caminha. Não. Tem outra complexidade aí. Então, o DPOC ele passa a não ser uma pessoa limitada a partir do momento que ele tem esse acompanhamento. Tá? Que ele tem um profissional assistente para ele que vai conduzir todo o tratamento de fisioterapia respiratória para ele da melhor forma possível.
tá? E qual que é uma grande dificuldade que a gente da fisioterapia respiratória tem com esse paciente DPOC? Nos dois fatores que determinam a DPOC, tanto a bronquite crônica quanto o enfisema, a gente passa a ter um estreitamento da via aérea desse paciente. Consequentemente, esse paciente ele deixa de ter uma expiração completa. Existem alguns fatores que impedem que o paciente com DPOC tenha essa expiração completa. Um desses fatores é a própria alteração do parênquima pulmonar. Outro fator é a condição do músculo respiratório desse paciente. Então, com a característica base da DPOC, que é a hiperinsuflação pulmonar, o pulmão do paciente ele vai ficando, vai retendo ar, o músculo respiratório dele vai esticando. E quanto mais esse músculo respiratório é esticado, ele perde em contração. Se ele perde em contração, o paciente com DPOC ele passa a desenvolver mais precocemente uma fraqueza do músculo respiratório. Isso aí tem uma complexidade muito grande, tá? No meu entendimento, é o fator base da limitação da vida do paciente com DPOC. E quando ele tem essa alteração do músculo respiratório, o que existe, assim, que talvez eu não consiga explicar para vocês em um único vídeo? Mas se ele tem uma força muscular respiratória baixa, quanto mais ele é submetido ao treinamento aeróbico, pode ser que a gente tenha uma piora no quadro obstrutivo. Ah, Carlos, então você está querendo dizer que não é para o paciente com DPOC não fazer exercício aeróbico? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando o exercício ser feito, exercício aeróbico, mas ele é prescrito de uma forma correta. E a prescrição correta do exercício aeróbico, infelizmente, não é essa ideia que as pessoas têm. Caminhe o tanto que você aguentar. Tá? Infelizmente, não é. Então, os critérios aí que a gente usa para prescrever o exercício aeróbico, que esse critério é a ergospirometria, né? Mas isso, pelo menos aqui em Curitiba, isso é pouco solicitado. Mas é só com a ergospirometria? Não, não é. A gente consegue, de algumas outras formas aí, tentar conduzir da melhor forma possível o treinamento aeróbico, tá? Agora, se a gente vai além nesse treinamento aeróbico, aí a gente tem essa possibilidade de um aumento na hiperinsuflação pulmonar, tá? Alguns aparelhos, tá? A gente consegue perceber que o paciente está tendo essa alteração aí do movimento respiratório, tá? Então, com o Michel, que foi o paciente que me questionou sobre o que seria DPOC, a gente estava trabalhando com ele, né? Então ali no aparelho que eu trabalho, existem alguns indícios ali que eu consigo ver que o músculo respiratório do paciente está cansando, está entrando em fadiga. Então nesse momento, não é necessariamente, quando eu consigo detectar isso no aparelho que eu trabalho, não é necessariamente um momento de parar, tá? Mas é um momento da gente fazer alguma alteração. Que tipo de alteração, Carlos, você faz? Por exemplo, muda a carga do aparelho respiratório, tá? Ou é a hora que eu entendo que é a hora de parar o treinamento aeróbico, tá? São esses manejos que eu posso fazer a partir do momento que eu detecto que o músculo respiratório dele está entrando em fadiga. Agora, a gente só consegue ver isso através de gráfico. Mas o meu fisioterapeuta tem um manovacômetro analógico. Não sei se daria para ver ele numa só se ele fizesse avaliações sucessivas no decorrer do atendimento. Tá? Aí sim a gente veria que o seu músculo respiratório está entrando em fadiga. Mas de modo geral, existem alguns aparelhos onde eles elaboram, dão em tempo real ali alguns gráficos que a gente consegue ver o comportamento do músculo respiratório do paciente. E dentro desse comportamento do músculo respiratório, a gente pesar, tá? Se é ideal a gente continuar
com o treinamento aeróbico, ou poupar o paciente do treinamento aeróbico naquele momento. Enfim, assim a gente vai pesando. De modo geral, tá? Ter DPOC não significa ser uma pessoa limitada. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com os recursos que eu trabalho, a gente consegue ofertar uma melhora para o paciente com DPOC em até 75% em um mês. Então, essa é a nossa perspectiva de melhora aqui que a gente trabalha. E para isso a gente precisa avaliar bem avaliado o paciente, tá certo? Dúvidas e sugestões deixem aí nos comentários públicos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, pode entrar em contato comigo, fique à vontade. Um abraço para vocês, uma boa segunda e até o próximo vídeo. Tchau!